Senadora que acabou de falar disse que ninguém, nem a oposição, nem a imprensa, fala sobre o desemprego no Brasil, sobre essa taxa de desemprego de 4,3, senador José Agripino. Ninguém. Mas é exatamente sobre esse tema que hoje eu estou aqui nessa tribuna para dizer, para falar. Eu vejo que a única coisa que este governo, a única sustentação que esse governo tem nesses últimos dias é dizer que o desemprego no Brasil é o menor do mundo. Mais uma mentira, mais uma enganação ao povo brasileiro, senador José. E eu vou mostrar isto aqui agora com números. Então, a senadora que me antecedeu levantou essa bola para que eu pudesse, então, mostrar ao povo brasileiro qual é o verdadeiro desemprego no nosso país. Mas antes eu quero fazer um comentário. Senhor presidente, pai, a imagem de rigoroso no combate à corrupção e competente na esfera administrativa caiu completamente por terra e ninguém mais acredita em todo o Brasil. Quero fazer um comentário sobre as pesquisas também do Datafolha. Esse instituto que goza de uma credibilidade. Segundo o Instituto Datafolha, 44% dos entrevistados consideram o governo Dilma ruim ou péssimo, queda de 83% em relação a dezembro. 60% consideram que a presidente mentiu na campanha eleitoral. E por isso quase a metade dos brasileiros considera a presidente desonesta. Sem contar que, para 77% da população, a presidente sabia da corrupção na Petrobras. Isto não é a oposição que está dizendo. Não é. Quem está dizendo é o povo brasileiro. E contra os fatos, não há argumento. Agora sim, não é mais a oposição, eu afirmo. O governo está na contramão da ética, da moral e do desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Pois bem, já foi dito, senhor presidente, que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. No entanto, o grande estadista norte-americano Abraham Lincoln, libertador dos escravos, afirmou que se pode enganar a todos por algum tempo. Se pode enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos por todo o tempo. Hoje vou demonstrar que as verdadeiras taxas de desemprego no Brasil são maiores do que as divulgadas pela propaganda deste governo. Lamentavelmente, demonstrarei que a taxa de desemprego não corresponde à realidade vivenciadas nas ruas deste nosso país afora. Portanto, tanto por trabalhadores como pelos empresários, pelos nossos empresários. Para começar, senhor presidente, a taxa de desemprego tão utilizada convenientemente pelo governo é baseada na pesquisa mensal de emprego do PME, realizada em apenas 6 regiões metropolitanas do país, ou seja, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Olha, senador José Agripino, a primeira distorção. Olha essa pesquisa como ela é feita. Essa taxa, senhor presidente,
adotada em metodologia equivocada, subestima o número de pessoas desocupadas e, ao mesmo tempo, infla os números das pessoas empregadas. Ora, senhor presidente, como pode um dado tão essencial para o desenvolvimento do nosso país ser coletado em um universo extremamente restrito de pessoas e cidades? Veja só. Por que não faz pesquisa lá no norte, lá no meu Tocantins, no meu querido Tocantins? Vai lá ver o desemprego nosso. Vai para o norte, vai para o nordeste. Um país com mais de 5.000 municípios. A amostragem escolhida está longe de representar a realidade complexa e profunda deste nosso querido Brasil, com dimensões continentais. Esse índice não é absolutamente um espelho desta nação. Tanto é assim que quando o governo apresenta dados do desemprego, por meio de pesquisa nacional, por amostragem de domicílios, o PNAD, contínua, que engloba 3.500 municípios, a taxa de desemprego é 60% maior que a da PME. Olha isso. Isto é verdadeiro. Da mesma forma, a taxa do DIEESE é 151% maior e a da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, está 58% acima dos números da PNME. São números. No entanto, de forma oportuna, o governo prefere anunciar números que lhes são convenientes. E aqui eu digo, hoje a única coisa que esse governo tem a se pegar, e aqui acabou de se ver, é falar que o desemprego é 4,3. Isso é uma grande mentira. Ainda que errados, somente no mundo do faz de contas do governo, a taxa de desemprego é baixa. Somente no mundo de faz de conta do governo se combate a corrupção, somente no mundo de faz de contas do governo a inflação está controlada. Achando que o povo brasileiro é idiota. Não, o povo brasileiro é sábio. O povo brasileiro está atento. E a resposta está vindo por aí. Pelos critérios distorcidos do governo, somente faz parte da população economicamente ativa, o PEA, os ocupados e que têm procurado emprego nos últimos 30 dias. Olha isto. Caso tenha desistido de procurar emprego, a pessoa não é mais considerada desempregada, desocupada. Esse cidadão que não tem qualificação de mão de obra, não tem oportunidade, sai batendo em porta, 30 dias depois ele está cansado, está desanimado, autoestima baixo, ele não aparece mais na pesquisa como desempregado. Veja isso. Mas que desalentada, não desocupada, o governo usa o termo desalentada no linguajar oficial. E não entra nas estatísticas da taxa de desemprego. E é o que eu pediria ao governo, que mudasse essa metodologia, ou essa nomenclatura, melhor dizendo, de desalentada para desesperançada. É isto. Perder a esperança de procurar emprego. E eles, então, não aparecem mais na estatística do governo. Olha um motivo desse emprego está 4,3. Nas próprias palavras de técnico do IBGE, a queda da taxa de desemprego ocorreu pela retração, entre aspas, retração da procura por trabalho, fecha aspas.
que caiu 11,8% no mês de dezembro e em relação a novembro, melhor dizendo. Além disso, o governo infra o número de pessoas ocupadas na população economicamente ativa. Entram nas estatísticas oficiais todas as pessoas que tiveram algum trabalho eventual ou temporário, o chamado bico. Mais uma incoerência, mais uma falha neste método de encontrar esse desemprego. E ainda por cima, mesmo que não tenha tido remuneração monetária. Ele fez um bico, ele não teve remuneração e ele é considerado empregado. Isto é uma piada, senhor presidente, e de mau gosto, por sinal. Este método, obviamente, distorce os dados e subestima o desemprego real no Brasil. Considerar, senhor presidente, trabalhadores não remunerados como se estivesse desempregado e, ao mesmo tempo, incluir da taxa de desemprego os trabalhadores que desistiram da busca, certamente, diria, de forma maliciosa, conduz às conclusões equivocadas. Pelas premissas adotadas por este governo, parte dos beneficiários do Bolsa Família não é considerada desempregada. Mesmo quem vive única e exclusivamente do benefício. Senador José Agripino, olha outra falha grave nesta metodologia. E para piorar, todos que recebem seguro-desemprego são excluídos dos cálculos da taxa de desemprego, que o governo pagou o ano passado 32 bilhões de reais, e que representa quase 10 milhões vivendo hoje no Bolsa Família. Aí eu pergunto, esse cidadão está empregado? Não. Qualquer leigo sabe disso. Então, esses que estão em seguro-desemprego, quase 10 milhões, 9 milhões e 6, eles não entram nessa taxa de desemprego. São excluídos dos cálculos da taxa de desemprego, caso não estejam procurando trabalho. Isso tudo sem falar nos subempregos. Como alguém em sã consciência consegue admitir que o número de pessoas ocupadas tenha caído de 23.383 em novembro para 23 mil, 224 em dezembro. E a taxa de desemprego oficial tenha recuado. Como explicar isto? Eu que venho da contabilidade, como explicar? Ou seja, o número absoluto de empregados diminuiu, mas o governo insiste em dizer que caiu o desemprego. Como pode ser possível? Eu respondo, senhor presidente. Essa maquiagem dos números oficiais somente é possível porque o número dos que desistiram de procurar emprego é maior do que a queda no número de empregos. Está claro? O número das pessoas que retiraram da força de trabalho aumentaram de 18.887 em novembro para 19.310 em dezembro. Fato extremamente preocupante, segundo a própria PME. Senador Ferraz, e é curioso notar que os gastos totais de seguro-desemprego aumentaram em 383% de 2003 para 2013. Vou repetir, me permite, senhor presidente. Os gastos com seguro-desemprego aumentaram 383% de 2003 para 2013. Veja que contradição.
Segundo o governo, há uma queda na taxa de desemprego, mas há expressivo aumento dos gastos com o seguro-desemprego. E aqui está provado. Para piorar o quadro, o Brasil apresentou menor geração de empregos formais desde 2002, com queda de 64,5% entre 2013 e 2014. Somente na indústria foram fechadas 163,8 mil vagas em 2014. Na construção civil, houve um fechamento de 106,5 mil vagas, postos de trabalho no ano passado. Porém, mesmo que o governo queira contar meia-verdade, que é uma mentira completa, a análise direta dos dados revela fatos graves. De cada 100 pessoas de idade de trabalhar, 44 não trabalham nem procuram emprego. Esse grupo não entra nas estatísticas oficiais de desemprego do governo. Neste último grupo encontra-se a famigerada geração neném, que nem estudam e nem trabalham, e alcança o espantoso número de 10 milhões de pessoas, senhor presidente, que eu tenho dito sempre aqui, que me preocupa muito, essa força jovem dos neném, porque eles não têm a oportunidade de trabalho, eles não têm a oportunidade de ter a educação profissional, de ter a oportunidade de fazer um curso profissionalizante. A geração neném compromete o futuro do país. O jovem sem perspectiva torna-se vulnerável ao uso de drogas, às práticas criminosas e às situações de exploração. A ociosidade representa perigo grave para a nossa sociedade. O jovem que fica para trás dificilmente irá recuperar o tempo perdido algum dia. Sente-se envergonhado, com autoestima baixo. Afinal de contas, todos querem se sentir úteis. Um dos maiores especialistas em mercado de trabalho no país, o professor da USP, o Celso Pastores, que eu vou até pular essa parte aqui, senhor presidente, levado o meu tempo, a falta de confiança que se alastra pelo Brasil agrava seriamente esse quadro. Os empresários não investem devido aos altíssimos impostos, encargos trabalhistas, burocracia, a falta de infraestrutura. O trabalhador tem o seu poder de compra corroído pela inflação, o endividamento das famílias reduz o consumo e a falta de capacitação profissional leva o jovem a desistir de procurar emprego. Todos esses fatores criam um perverso ciclo vicioso na economia brasileira e afeta a decisão de novos investimentos. Por isso, não há expansão na oferta de produtos e serviços no país. Os efeitos negativos sobre o PIB já podem ser sentidos ao longo dos anos, em todos os setores. Produto nacional é cada vez menos competitivo no mercado internacional. Isso tudo, combinado com a baixa produtividade da mão de obra e os altíssimos encargos de contratação, contribui para o chamado custo Brasil. A realidade, senhor presidente, é nua e crua. E contra fatos não há argumentos. E a verdade é que o desemprego neste país é muito maior do que o manipulado pelas estatísticas oficiais. Cada vez mais está claro que a falta de dinamismo no mercado de trabalho no Brasil, com a desistência de muitos brasileiros em idade ativa de procurar uma ocupação. A verdade, senhor presidente, é que o governo calcula as taxas de desemprego com base em critérios políticos, eleitoreiro, para alcançar os resultados esperados, e não em critérios técnicos, para descobrir os resultados verdadeiros. E aí sim, causa então essa instabilidade econômica, essa instabilidade política, os nossos empresários estão desanimados, estão desiludidos e os empreendedores externos não vêm para o país. E isso não é honesto, senhor presidente, e o povo nas ruas sabe a verdade.
Farei em breve um discurso no qual demonstrarei que o Pronatec é outra farsa desse governo. Mas eu vou deixar. E aqui agora, senhor presidente, para encerrar, eu quero mostrar o índice de desemprego deste país. Aproximadamente, evidentemente, porque o governo camufla-se tudo, que fica difícil você chegar lá. Mas aqui está muito aproximado. E eu quero dizer, o PEA, total, 96 milhões de brasileiros hoje em condições de trabalho, segundo o PEA. 100% dos trabalhadores. Jovens de 15 a 29 anos, 50 milhões de trabalhadores, representa 52% da PEA. Esses são números que eu baseei para chegar a essa aproximação desses cálculos. Os nem, que nem trabalha e nem estuda, 10 milhões, 10,4% da PEA. Taxa de desemprego com os neném, aproximadamente 10,32%. Resumindo aqui, senhor presidente, e o nosso ouvinte da TV Senado, da Rádio Senado, nossos senadores e senadoras, a taxa de desemprego no país. Carteira assinada, como se diz o governo, 4,3%. A menor taxa de desemprego da face da terra. O país está maravilhoso. Não tem problema nenhum o Brasil. Nem corrupção existe nesse país. Quem tem carteira assinada no Brasil é porque tem um mínimo de qualificação. Esse trabalhador, dificilmente ele vai ficar desempregado. Dificilmente. Por isso é que eles trabalham tão somente em cima de quem tem carteira assinada. E aí fala que a taxa de desemprego é 4,3%. Então vamos colocar 4,3% então para os trabalhadores com carteira assinada, ok? Nem essa força robusta de trabalho que está aí desperdiçada, que eu disse que pode ir para a droga, para a prostituição, para o crime, porque não tem oportunidade, não tem a mão do governo, representa hoje 10,32% essa taxa de desemprego dos neném. E hoje eles representam 10 milhões de jovens, de 17 a 29 anos de idade. 10,2%. Então vamos somar. 4,3% mais 10,2%. Agora vamos para o seguro-desemprego. O seguro-desemprego hoje nós temos 9 milhões no seguro-desemprego. Não estão trabalhando, evidentemente. Estão vivendo às custas desse benefício, que eu acho justo. Mas nesse período que ele está em seguro-desemprego, ele não é contado como desempregado. E também não está sendo qualificado. Essa é outra falha gravíssima, porque aqui o Sistema S tinha que entrar com os bilhões para qualificar este cidadão, essa cidadã que está no seguro-desemprego, que representa quase 10 milhões hoje no Brasil e representa um custo para o Brasil de 32 bilhões de reais. E representa uma taxa de 6,5%. Então, resumindo e fechando o meu discurso, senhor presidente, com carteira assinada 4,3%, ok. Os neném, 10,32%, somado com as pessoas que estão no seguro-desemprego. Obrigado, senhor presidente. Mais 6,5%, o nosso desemprego no Brasil é aproximadamente 20%. E eu quero ver quem vai me convencer de que eu estou errado. E eu peço ao governo que me convença que eu esteja errado. Se eu estiver errado, eu peço desculpas. Mas eu estou consciente do que eu estou falando. E com bases no PEA, no MPA, no IBGE, o nosso emprego hoje no Brasil não é 4,3%. O nosso desemprego no Brasil é 20,67% aproximadamente. E isto é terrível para uma economia como a nossa. Senhor presidente, agradeço a vossa
atenção e a sua tolerância e a minha admiração sempre. Um grande abraço e muito obrigado.